Fala aí, guys. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Então, guys, é como diz a expressão lá, o golpe tá aí, cai quem quer, né? Então, o Lula tá aí, livre, elegível, podendo concorrer às eleições tranquilamente. Pessoas defendendo como se ele fosse o mais, como diz ele mesmo, a alma mais honesta do Brasil, coisa que eu considero um absurdo. Um dos maiores absurdos da minha vida que eu já ouvi falar. E acredite ou não, ele em um comitê, um encontro com apoiadores, essa semana que passou agora, ele veio a público falando sobre propostas, coisas que a gente não tem acompanhado os candidatos falarem sobre. Eu posso até, se me perguntar nominalmente algumas propostas de governo do atual governo, eu até posso responder, porque aí já torna-se mais fácil para qualquer um, porque ele é o chefe de Estado em vigor e a gente está vendo coisas sendo feitas. Alguns concordam ou não, bem ou não, mas está sendo feito. Então daí a gente já tem uma base de qual que é o perfil desse governo. Porém, os demais candidatos, eles, nas oportunidades de debate, eles não têm trazido claramente as suas propostas de governo. O que nós vemos é o Ciro da vida falando de redução de impostos, mas falar de redução de impostos é uma coisa, trazer a fonte para garantir essa redução é outra. Uma Tebet falando de dar R$ 500, R$ 500? R$ 5.000, sei lá, para estudantes. Pô, é um absurdo. São propostas nada a ver, isso não tem nada a ver com um plano de governo. Isso tem a ver com assistência, com a área social, que é fundamental num país como o nosso, que o IDH é baixo, é necessário o social. Mas não tratar como proposta de governo coisas sociais, como se como não? É uma tradução para que a população entenda que a maioria desses candidatos tratam o brasileiro, a grande massa, como pessoas incapazes, que precisam de uma migalha. São aqueles cãezinhos que estão na beira da mesa, quando os seus donos estão comendo, para ver se cai alguma migalha para eles. E não, o brasileiro não é isso, o brasileiro não é assim, o brasileiro ele evoluiu muito, está evoluindo, é outra mentalidade. Então o presidenciável que vem com esse discursinho barato de oferecer vida fácil, vida boa, cara, ninguém cai mais nessa. Porque nós sabemos que não importa o lugar do mundo que você esteja, a vida ela não é, nunca foi e nunca será fácil para ninguém. O que nós queremos é um sistema onde o Estado dê liberdade para que o cidadão comum possa seguir a sua vida. O que nós queremos é menos Estado, para que assim a gente possa ter os recursos capitaneados com nossos impostos possam voltar para a gente em forma de segurança, educação, saúde, o que mais? Tantas coisas que a gente precisa, geração de emprego. É isso que a gente precisa. A gente precisa de um governo, de um sistema, de uma política voltada para o brasileiro pobre. Precisamos de uma política a qual ela
projete o futuro da pessoa, do cidadão. E não um projeto momentâneo. Não um projeto que seja para, nossa, vou defender um projeto aqui que para mim, para que eu possa me eleger, para que eu possa me reeleger. Não, nós precisamos de planos, projetos que levem o brasileiro a ter um futuro. Não importa se esse é um projeto que vai levar anos, mas que seja um projeto verdadeiro, autêntico, voltado para o bem social maior, que é o desenvolvimento do humano, do brasileiro, da pessoa em si. Mas nós não vemos políticos defenderem planos de governos, falarem seus projetos reais. E eu tive uma surpresa essa semana acerca do candidato do PT, Lula, ao qual ele afirma categoricamente que não sabe como criar empregos. Ora, um candidato que já teve por 8 anos no comando do país, quase 8 indiretamente com o seu partido, disputando as eleições, erroneamente, na minha visão, que ele tinha que estar preso e não disputando as eleições, vem a público em um comitê, uma comício, sei lá, como se possa nominar isso, e dizer que não sabe como criar empregos. Como assim, cara? Você é um candidato e não tem uma proposta? Por mais absurda que seja, mas você tem que ter uma proposta. Você tem que indicar um caminho. Falar, olha, pode ser que seja demorado, dolorido, seja o que for. Mas você tem que ter, um mínimo que você tem que ter é proposta. Agora vem com esse discursinho barato de que o brasileiro precisa voltar a comer um churrasquinho, tomar uma cervejinha. Pô, faça-me um favor. O brasileiro não quer saber de um churrasquinho, uma cervejinha. O brasileiro quer saber de educação, saúde, segurança, emprego, dignidade. Não de migalhas. Chega, passou desse tempo. Chega, para com isso. Isso é vergonhoso. É vergonhoso termos um cidadão como esse disputando as eleições e ainda claramente dizer que não sabe o que fazer, mas sabe que quando chegar vai ser diferente, vai fazer diferente. Vai fazer o que diferente? Além do desastre que já fez. Ainda me vem com a cara lavada dizer que vai criar mais ministérios. Não sabe como criar emprego para a população, mas sabe como criar emprego para os seus aliados. Porque para a esquerda, para o PT, para o Lula, ministérios e estatais não significam o bem do país para eles. Significam seus cabides de emprego. Significa que ali eles vão ter a moeda de troca para ter apoio no Congresso. Para colocar seus amigos. É um grande cabide de empregos. Por isso que a esquerda defende tanto as estatais. Porque é uma forma de controlar. E não é pensando no bem do brasileiro comum. Então, gente, é isso que nós temos que entender. Vamos focar nos planos de governo, em quem tem algo de fato sólido pra gente. E não nessa utopia de espírito de vira-lata. O brasileiro não é isso. O brasileiro é muito mais do que isso. O brasileiro é um ser pensante, inteligente, resiliente. Como diz o Bolsonaro, é uma pessoa, é uma raça imbrochável. Entendeu? Não importa quais condições. O brasileiro não desiste. Vai para cima. E nós precisamos de um sistema, de um governo que não atrapalhe a nossa vida. Que facilite quando quisermos progredir, avançar. E é isso que nós queremos. Não um governo que vem com proporções de nos dar migalhas. Aí a vida não avança, fica na mesma
Aí vem o próximo governo e a mesma promessa de migalhas. Não, nós queremos um Brasil, o tal Brasil do futuro, nós queremos ele para ontem. Eu quero viver num Brasil próspero e não meus netos. Entendeu? Então é basicamente isso, gente. Vamos tomar cuidado, mais do que nunca. Vamos ter sabedoria na hora de falar para as pessoas sobre o que realmente está em jogo. Então, o que está em jogo é o nosso futuro. Não é um time de Fla-Flu, não, entendeu? Não é Corinthians e Palmeiras aqui. Sem essa de torcida, entendeu? Porque acredito que todos têm suas falhas, mas comparar moralmente o Lula com o Bolsonaro, cara, é de uma desonestidade intelectual muito grande. Então, vamos tomar cuidado, vamos vigiar, vamos ficar atentos a esses detalhes que às vezes parecem pequenos, mas fazem uma diferença muito grande a longo prazo para nossas vidas. Tá bom, gente? Fique com Deus. Até o próximo vídeo. Curta, comenta e segue a gente aí, tá bom? Abraço.